Oi, pessoal. Muita gente pergunta, né, sobre o significado do japamala, né? Aqui tem um, né? O japamala é um colar de contas e que conta as preces. Eu tô aqui com o meu, eu tenho ele há 20 anos, foi abençoado por muitos mestres e agora ele se torna, então, um objeto sagrado, um objeto de que ele está carregado de uma intenção específica. Então, sempre quando eu pego nele, já remete a minha própria mente a conectar com todas as bênçãos. Então, esse processo de um objeto sagrado, ele tem que linkar com o exercício da mente, né? Porque tudo é sagrado, certo? Mas a mente esquece. Então, no fundo, todas as práticas, na verdade, de visualização, de mantras, de prostração, na verdade você está educando a tua mente a, a focar e não focar, a realmente enxergar o sagrado. É um lembrete e que está em tudo. Só que às vezes concentrar no objeto, né, isso ajuda. Então as contas existem há milênios de anos em todas as culturas. Existe o rosário no catolicismo, existe o Misbahá no Islã, né? O rosário nós temos 50 contas, mais 5 que divide, 5 e mais 4 que está pendurado e que segura a cruz. Tá? E esse tem a ver com 5 Ave Marias, ao todo então tem 59. Né? Então você tem divisões de 10, né? 5 divisões de 10, que dá 50. Você fala 10 normalmente, né? Normalmente se fala 10 Ave Marias e cada divisão, que são mais 5, são o Pai Nosso. Tá? E também o rosário se repete muito a mesma prece. Por exemplo, muito comum é Pai, tenha piedade de mim. Pai, tenha piedade de mim. Cada conta você repete isso, é como se fosse um fogo no caldeirão e vai esquentando essa sopa devocional, né? E quanto mais você ferve, mais você faz a prece repetida, é muito importante essa coisa da repetição, mais o aroma vai tomando parte do teu ser. Até quando você não está mais por alguns instantes sem fazer a prece, aquilo fica. Como quando a gente cozinha, a gente cozinha e a cozinha fica com aroma, não é? Depois de um tempo. Então é muito específico ser o mesmo ingrediente, ou seja, a mesma prece e repetidas vezes. Então, na verdade, serve para contar, né? Por exemplo, às vezes você pode fazer uma promessa, né, de fazer 1000 mantras ou 1000 preces, 1000 rezas por dia. Então serve para contar. Então, por exemplo, no Japamala, que é o budista, tem 108 contas, né? Tem muitas explicações porque é 108. Uma delas, até escutei do meu próprio professor, de que no fundo são 100 e 8 são a mais. Assim, se você errou, se você esqueceu, se você pulou uma conta, vamos colocar 8 a mais aí. E então, por exemplo, aí você faz 10 japamalas por dia, né? 10 vezes todo esse colar, já te dá 1000. Então, isso ajuda a contar. Então, por isso que usa isso daqui, é um contador. Muito antigamente se usava uma corda com nós. Então, né, arqueólogos têm achado muito assim cordas com nós, que era para rezar. E muito interessante, só um detalhe também, as cordas com nó também é um jeito que começou a escrita. Os alfabetos, por exemplo, na Mongólia eram feitos com uma corda e nós. Então, dependendo do nó, a distância do nó, era uma letra. Então era um costume, né, usar muito as cordas, porque, enfim,
o povo era muito mais nômade, vivia muito mais com os animais, se fazia muito com pelo, cabelo dos animais, né? E então isso daqui imagina, né? O fio era do cabelo de cavalo e as pedras, né? Que encontrava pedra, madeira, semente. Então é uma coisa muito antiga. O colar é uma coisa muito antiga. Não era só feito para embelezar, mas realmente para enfim contar as preces, para contar em geral, né? Quantos cabritos o outro tem, quantos vamos trocar, né? Essa ideia de contagem. Então o rosário, né? Ele tem essa conexão com o 5. E eu quero falar uma coisa muito interessante. A gente vai falar de todos os tipos de rosário. Depois vamos falar do budista e do Misbah. E o meu professor de geometria sagrada na Inglaterra, ele fez uma relação muito bonita com o rosário número 5. Eu já dei uma aula sobre a geometria de Vênus, que aqui eu não tenho um desenho dela, mas se você olhar, se você pudesse olhar de cima a relação de Terra e Vênus, como eles orbitam em volta do Sol, a relação de Terra e Vênus a cada 8 anos faz uma flor de 5 pétalas, né? E a gente sabe que Vênus, né, a deusa grega Vênus, no alfabeto romano é a Afrodite, ela é a deusa do amor, do feminino, né? E ela, no andar dela, a cada 8 anos, ela faz essa pétala de 5, ou seja, uma pétala de 5 a gente transforma em um pentagrama. Vocês estão vendo aqui. Pentagrama é essa estrela de 5 pontas. Aqui você vê que aqui é o rosário, tá? É como ele é feito e dividido. E eu coloquei uma estrela aí para vocês verem a relação com a estrela. Agora ela está de ponta cabeça aqui. A estrela de 5 pontas de ponta cabeça sempre não. Foi relacionada com a igreja com magia. Mas antes da igreja vir, né, a sabedoria pagã, né, a sabedoria das mulheres, eram as mulheres que viviam na natureza, sabiam por intuição achar os remédios das ervas, sabia escutar os sinais dos bichos, se ia chover, se havia uma praga, se tinha alguma doença, especialmente no parto. A mulher tem essa conexão com a saúde e com o curar, porque o corpo dela passa por muitas transformações, né, naturais. Né? Ela tem o período dela, a lua dela, então todo mês ela sangra, ela tem que lidar com os líquidos dela, ela engravida, né? Ela dá leite, ela produz leite. Então, tudo isso conectou o feminino muito ao corpo e a reconhecer, então, o que machuca e o que cura. Isso era uma sabedoria muito grande. Isso era também um poder. Talvez algumas mulheres naqueles tempos até usaram de má fé, talvez, não é? Envenenando algum inimigo ou inimiga, mas era um poder, né? Usado para cura. Mas isso talvez não era tão interessante para uma instituição que queria o poder completo, né? E aí tudo isso essas mulheres sábias foram chamadas de bruxas, de que era um poder, né, do diabo, se aqui isso existe. Então essa estrela que sempre foi relacionada ao poder do feminino foi dita como magia ruim, né? E a inverteram e falaram então que é associado com o mal. Porém, isso é uma distorção, é uma pena. Eu gostaria de resgatar o simbolismo sagrado disso e que se manteve, né? Se manteve inclusive no desenho do rosário. E que é rosário, rosa, de novo, rosa que relaciona o desenho que Vênus faz em relação à Terra. A cada 8 anos ela
ela faz um desenho, um mandala realmente, de uma flor, uma rosa de 5 pontas. E a rosa é, de novo, aí a relação com o feminino, né? A beleza do feminino, a pureza e a sabedoria do feminino. No budismo, o feminino é relacionado com a sabedoria. Tá? Então, porque é justamente por essa relação mesmo do corpo, eu acho que começa por aí a busca do feminino, por uma sabedoria que transcende o corpo. Mas começa pelo corpo porque ela está num espaço, ela habita um espaço que ela precisa entender muito mais do que o corpo do homem. Digamos que, né, é um pouco mais simples. Os ciclos dos homens são muito mais longos, são solares, né? E o do feminino é lunar, ou seja, a cada 28 dias é uma revolução acontecendo, né? Então eu acredito muito no aspecto místico do rosário. Eu gosto muito dessa relação com a rosa, né? Com o rosário e com o Ave Maria, né? É honrar essa sabedoria que existe dentro de todo ser humano. Essa sabedoria nata também, conectar com os céus e a terra, né? Os céus, né? Eu estou falando da órbita dos planetas e o lugar onde a gente habita, né? Bom, temos muito mais a falar especialmente da estrela e de 5 pontos e tudo, mas vamos falar aqui agora. Eu não achei o meu rosário. Eu tenho um rosário, não sei onde é que eu coloquei. Eu não uso o rosário, mas gosto muito. Eu uso esse meu japamala, como eu falei. Esse daqui eu ganhei da minha mãe. E logo um dia depois que ela me deu, ela falou: o que eu fiz que eu te dei esse japamala? Eu tava louca. Mas aí ela já tinha dado, né? Então é de ambar. Ambar é na verdade da seiva da árvore que petrifica. Normalmente é achada no mar, porque é bem antiga. Tem um ambar natural que sai da seiva e ele é mole, né? Mas esse daqui é duro, mas ele é quente, né? Então ele é assim, uma coisa entre madeira e pedra. E aí tem umas divisões aqui de olho de tigre, né? Foi abençoado pelo Dalai Lama, foi abençoado por o 17º Karmapa e muitos seres especiais aí. Faço minhas rezas nele e aí é interessante porque isso daqui é só um ambar, certo? É só uma pedra. Mas quando eu coloco intenção, o que acontece? Ao olhar agora sempre para esse mala, minha mente já associa todas as bênçãos que eu já levei. E é muito interessante, é muito mágico, na verdade, porque é só um objeto. Mas isso aciona coisas na minha mente, no meu humor e na minha energia, né? Então a prece, na verdade, é para convencer a minha mente. Não é que tem um poder mágico, mas é um exercício. É igual fazer abdominal, aquilo vai fortificar a minha barriga, né? E a prece vai fortificar através da minha devoção, né? Eu estou devocionando meu tempo para essa prática. Eu fortifico a minha conexão com o divino, com o que eu acredito que é sagrado, né? Então, para isso, é uma das coisas que serve a prece, para te transformar, para fortificar a sua fundação numa crença muito maior além de si mesmo. Porque é muito fácil viver uma vida só seguindo impulsos, não é? Ladeira abaixo, ninguém precisa ajudar. E subir a montanha, você precisa de foco, de esforço. E a prece são esses passos pela montanha. Para quem quer subir a montanha, né? Para quem quer subir a montanha. Bom, e aqui nós temos 108. Eu já ouvi muitas explicações, uma delas eu falei, né? Que na verdade são 100, mas adiciona 8 só para ver se você esqueceu, coloca mais e dedica todos os méritos dessa prática a todos os seres. Vocês estão ouvindo os pássaros, né, gente? É a sirena. Espero que vocês estão me ouvindo. Outra explicação
muito interessante, é bem astrológica, de novo relacionada com os planetas, com os astros, tá? Então, se você pegar o tamanho da Lua, o diâmetro dela, ou seja, a linha do equador dela, tá? Vezes o diâmetro dela, 108 vezes é a distância entre a Lua e a Terra. E o diâmetro do Sol, 108 vezes, é a distância entre o Sol e a Terra, né? E isso pode ser mostrado muito bem na geometria. Isso eu também fiz numa aula, é perfeito. As pirâmides do Egito têm o tamanho delas tem a relação com 108 por causa dessa distância do Sol e da Lua em proporção ao diâmetro da Lua ou diâmetro do Sol. Como que sabiam? É a sabedoria da contemplação, a verdadeira contemplação, né? Vocês já sabiam disso. Então, 108, ele acontece no universo, ele acontece em algum lugar, nos astros, né? Uma outra explicação muito bonita que eu ouvi, mas eu não acredito que venha daí, mas eu gosto de pensar assim, o 108 é 108. O nos lembrando da união, que todos viemos do do bindo, né? Dessa unidade. E que aí explode, expande, que é o zero, né? Expande no universo, o zero é o mandala, vem do expande para o todo, e o 8 é o infinito, é o que perpetua. Também o 8 é o caminho do 8 passos que Buda ensinou, né? Que são mais ou menos assim os mandamentos de conduta para ter uma vida equilibrada. Eu não acredito em pecado, castigo, eu acredito em karma. Então, se eu penso negatividade, se eu fico pensando mal de alguém, se eu fico pensando isso, aquilo, na verdade, quem vai ficar mal sou eu, né? Então, ao fazer a prece, por exemplo, uma prece muito forte, muito comum agora é do Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono é uma prece havaiana e que ela diz: eu te perdoo, eu te amo, me desculpa e eu sou grata. Não sei se é nessa ordem, mas são essas frases. E eu repetindo isso, não é que eu vou mudar a vida da pessoa para quem eu estou direcionando essa prece. Mas ao sentir essa compaixão, eu estou gerando para mim mesma um benefício, né? E mesmo quando eu rezo para Jesus, Buda, não é que eles estão esperando que eu reze e só se eu rezar eles vão me dar o que eu quero, né? Muita gente pensa assim. Mas não, na verdade, é o poder da mente. Ao repetir e acreditar que a sua conexão com Jesus, ou sua conexão com Buda, ou com Allah, ou seja como for, através daquela repetição, você cria essa ponte, você fortifica a fundação de uma conexão muito superior do que o teu ego, o teu pequeno eu. Você dedica teu corpo e mente para sussurrar aquilo, o teu tempo para uma coisa boa. Naturalmente, lembra aquele aroma, aquela fumaça, aquela cozinha que você está cozinhando aquela comida, você vai estar com aquele perfume da prece. As pessoas vão se sentir bem, você vai beneficiar as pessoas através da sua mente positiva, que a prece induziu. Entende? É uma alquimia, é uma alquimia de prática. É uma yoga da prece, né? Então isso um pouco, né, tem como eu falei, então o Japamala budista se repete também mantras, existem muitos tipos de mantras, como por exemplo Om Mani Padme Hum, né, que é o mantra da compaixão. Então eu vou começar pela pedra maior, sempre tem, que também chama Guru Bead, ou a conta Guru. Normalmente não conto ela, mas eu começo com uma. Normalmente eu seguro com o dedo do meio, porque esse dedo ele sempre está apontando, julgando, não é? Se você pensar assim. Mas não tem diferença. Se é a mão esquerda, direita, uns falam só a esquerda, outros falam só a direita. Segue o teu coração. O que importa é o coração. E aí você vai, deixa eu ver um jeito de ver aqui, e eu vou falar cada pedrinha voltada para o meu coração.
Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E aí, quando eu vivia na Índia, todos os tibetanos passando na rua, sempre sussurrando e fazendo bem rápido. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Então, o mala, né, tem 108. Muitas vezes você vai ver algumas pedras no meio, pode ser a cada 1, 2, 3, 4, a cada 5 ou a cada 27 normalmente, né? E sempre para dar 108. Muitas vezes o guru é o 109. 109? É. Tá? E então você também vai achar aqueles menorzinhos de colocar no pulso, ele deve ter 27, tá? E aí multiplicando dá 108. Esse é um pouco do mala budista. Aqui tem um outro, o mala tibetano. Esse daqui é mais antigo. E você vê que ele tem essa contagem aqui do lado. Então, por exemplo, eu faço uma volta inteira, eu coloco uma pedrinha para cima. Aqui com uma mão é difícil aqui. Mas aí eu coloco, separo uma pedrinha. Fiz mais um colar inteiro, subo uma pedrinha. Tá vendo? E aí quando eu fiz um inteiro desse, eu subo uma pedrinha do outro lado, nesse daqui. E assim vai. Para quem é mais sério. E temos o Misbah, que também são preces curtas. Já é mais recente do Islã, né? No início não tinha, até alguns dizem que é uma inovação, mas de repetir, né? Que Deus é o maior. Né? E esse tem 99 contas, e se diz que Alá tem 99 nomes. Então eu quero dizer de que o japamala, o mala de contas, fazer preces, né, com essa intenção, é na verdade um exercício de fortificar a tua conexão com o que você acredita, com o divino. E o que é o divino? É aquilo que faz pulsar o teu coração e que transborda de amor. Se você está com rancor, raiva, dor, dissolve isso na prece, dissolve na prece, porque custa muita energia manter raiva, custa muita energia manter rancores, custa muita energia não perdoar. E a prece ajuda a repetir algo que a gente está muito resistente. Então, às vezes, o ego está muito resistente para uma mudança, ou muito resistente para perdoar, e a gente precisa de um artifício, digamos assim, ou uma yoga, para que aquilo se dissolva. Né? E essa prece sempre é voltada para um amor, para uma compaixão muito maior, muito além do que as nossas historinhas. Então, se conectar com essa consciência maior, através dessa prática, né? E repetir muitas vezes, você realmente purifica, né? Purifica essa mente que ela vai muito pelo livre associação, né? E se a gente deixar só por isso, ela sai do controle, né? O que é a livre associação? Eu vi aqui no meu jardim uma flor, aí eu lembrei do casamento de uma amiga que tinha um buquê, aí eu lembrei daquela pessoa que estava no casamento e que também estava numa viagem, que aí o avião, e eu tenho medo de avião. Você vê, e só surgiu a partir de uma flor aqui no meu jardim. E a mente vai. Então, a prece ajuda a voltar a ser consistente no pensamento e não perder tanta energia com associações livres que não serve para nada. E que às vezes, muitas vezes, até prejudica, porque a gente acaba pensando, ocupando a nossa mente com coisas que a gente não quer. Né? E se a gente tem um caminho espiritual, né, isso é uma dos suportes, das yogas que a gente pode fazer. Tá bom? Então, isso é um pouquinho sobre o significado da prece, do exercício com as contas.